Oi, turma do livro Alânia, com Áureo Gonçalves. Ontem, no capítulo 18, a gente viu que a espiritualidade vai trabalhar com Lucas para tentar controlar um pouco esse pessimismo que ele tem já de várias encarnações, né? Inclusive chegando aos atos aí de suicídio. E hoje, no capítulo 19, está se falando assim, oceano infinito de estrelas. Então, eles vão tentar levar o Lucas a lugares mais elevados, né? Para cortar um pouco esse pessimismo. Talvez sejam os lugares mais elevados nesse capítulo. Vamos ver. Oceano infinito de estrelas. Na manhã seguinte, despedi-me de Otto, que saiu para trabalhar no hospital. Em seguida, rumei em direção à praça principal, onde havia combinado de me encontrar com Ludwig. No caminho, pude andar vagarosamente e refletir sobre mais uma grande experiência que estava prestes a vivenciar. Eu, que negava a existência da vida após a morte, nunca havia parado para pensar na possibilidade de vida inteligente fora da Terra. Simplesmente isso estava fora das minhas cogitações cotidianas. De fato, considerando o tamanho inimaginável das distâncias cosmológicas, seria altamente improvável do ponto de vista estatístico que não houvesse nenhum outro tipo de vida em outros planetas. E agora, para minha surpresa, surgiu a oportunidade de estudar o modo de vida de uma comunidade extraterrestre, o que poderia me ajudar a acreditar que nosso mundo não está fadado ao colapso e à destruição. É a lei do progresso. Mais uma vez, meu amigo, disse Ludwig, captando telepaticamente minhas conjecturas ao nos encontrarmos. E por que esse planeta se chama Jordan? O nome dado por seus habitantes é naturalmente diferente, mas para facilitar a ideia dos técnicos e instrutores de Alânia foi propor uma singela homenagem ao astrônomo italiano Giordano Bruno, morto em 1600 nas fogueiras da Inquisição Católica por defender ideias como a infinitude do universo e a existência de vida em outros planetas. Naquela época, a humanidade tinha uma visão extremamente limitada do cosmos. Giordano encarnou com a missão de semear novos conhecimentos, mas infelizmente suas ideias não foram bem recebidas por questionarem diversos dogmas religiosos. Ele, porém, jamais recuou com suas convicções, sendo executado cruelmente pelos que diziam representar os interesses divinos. Não tive contato com sua obra. Ele escreveu algum livro? Sim, vários, e temos todos eles disponíveis na biblioteca de Alânia. Você já teve a oportunidade de conhecê-la? Nosso acervo contempla todas as obras dos principais pensadores da humanidade, além de muitos livros que ainda não foram editados na superfície terrestre. Um pensamento triste passou por minha mente ao lembrar-me do conteúdo dos livros que escrevi em minha última vida, todos pregando que a vida termina no túmulo. Ludwig provavelmente deduziu o que eu estava sentindo e apenas se manteve em silêncio. Após alguns minutos de caminhada, chegamos a uma edificação em forma de um galpão gigantesco com uma vasta área livre nas imediações, onde pude avistar algumas aeronaves que pareciam muito exóticas para mim. Na fachada da instalação estava escrito Centro de Estudos Cosmológicos de Alânia. Ludwig, aparentemente, já era muito conhecido naquele local, pois fomos entrando sem necessidade de sermos identificados. Ele me explicou em seguida. Já deixamos tudo preparado. Antes de começarmos, é necessária uma preparação. Acompanhe-me. Levado a uma espécie de enfermaria de pequenas proporções, fui gentilmente atendido por uma servidora. Ela me explicou que me submeteria a alguns procedimentos não invasivos e indolores, com o objetivo de ampliar as possibilidades de fixar melhor a experiência em minha memória de longo prazo. Pediu para que me deitasse numa cama que tinha a cabeceira levemente reclinada. Deu-me um copo de água fresca e pediu para que me colocasse em estado de meditação ou oração. Eu ainda tinha muita dificuldade em orar, pela total falta de prática. Então, fiquei repetindo mentalmente uma singela prece que minha querida mãe, Janel, havia me ensinado na infância. Meu Deus, fonte suprema do amor e do bem, conduz-me pelos caminhos do crescimento, da fé e da paz. Também. Permaneci repetindo esse pequeno mantra por alguns minutos e me surpreendi com a calma que isso me trouxe. Procurei respirar fundo, soltando o ar vagarosamente após retê-lo por alguns segundos. Antes mesmo de iniciar um procedimento, eu já me achava num estado mental muito diferente, sem toda a inquietação que me caracterizava. Pensei que deveria usar esse recurso mais vezes. Após alguns minutos, a servidora se aproximou de mim, direcionando o aparelho
Para certa região da minha cabeça, o artefato passou a emitir algum tipo de radiação que, além de extremamente agradável, me fez dormir após alguns minutos. Acordei em seguida, com Ludwig me explicando que tal aparelho foi desenvolvido para a estimulação dos centros de memória do perispírito, produzindo um efeito temporário que facilitava muito a concentração e a fixação dos conteúdos vivenciados. Agora, Lucas, podemos entrar no pavilhão de embarque. Venha comigo. Em instantes, estava em frente a uma porta que separava a estrutura da edificação a partir daquele ponto. Notei que havia cabines onde técnicos especialistas acompanhavam todos os nossos passos. Um deles deu um sinal por meio de uma mensagem luminosa, dizendo que poderíamos adentrar a área de decolagem. De repente, eu estava diante de uma aeronave formato triangular com capacidade para um grupo grande de pessoas e muitas já estavam aguardando a saída da excursão. Explicaram-me que atividades assim eram comuns e tinham fins pedagógicos. Já viagens de lazer eram realizadas em outras formas e em outros locais. Eu estava hesitante, mas Ludwig, com todo o seu entusiasmo, praticamente me empurrou porta dentro da aeronave, dizendo: "Vamos, serei seu instrutor. Pergunte-me sempre o que quiser. A prioridade é o seu aprendizado." Rapidamente, a aeronave ganhou altitude. Em instantes, fomos nos distanciando do planeta Terra. Ludwig permanecia sentado serenamente do meu lado. Nosso deslocamento foi ganhando velocidade e muito rapidamente tornou-se vertiginoso. Embora não sentíssemos os efeitos da inércia, arregalei os olhos quando passamos pelo gigante gasoso Júpiter e pelos emocionantes anéis de Saturno. Em instantes, o próprio sistema solar tornou-se um ponto de luz distante. Eu estava maravilhado, contemplando um oceano infinito de estrelas, que parecia ter um brilho diferente naquela perspectiva. Após alguns minutos, chegamos ao sistema planetário alvo de nosso estudo. Meu instrutor me indicou o planeta Jordan, que orbita uma estrela parecida com o nosso Sol. Lá está ele, Lucas, um planeta azul como o nosso. Perceba como o eixo de Jordan não é inclinado como o da Terra, o que daria origem às diferentes estações do ano. O eixo perfeitamente alinhado em relação à estrela, que o alimenta de luz, e o calor proporciona clima ameno e uniforme durante todo o ano, que tem duração de aproximadamente 16 meses terrestres. Então, imagina um planeta com um clima que não seja nem muito quente nem muito frio. Maravilha, né? Além do clima mais agradável, a própria geologia do planeta já se estabilizou. Aqui não temos mais terremotos, vulcões, erupções ou tsunamis. A própria natureza reflete a atmosfera de paz e estabilidade social que foi construída pelos habitantes. Então, esse planeta já superou a fase de provas e expiações que vivemos na Terra atualmente? Perguntei enquanto nos aproximávamos da atmosfera. Na verdade, o nosso mundo já está na fase de transição. Aqui, no entanto, o processo já foi concluído há alguns séculos. Atualmente, Jordan é um belo exemplo de mundo regenerado, onde o bem predomina sobre o mal. Nossa querida Terra também chegará nessa fase dentro da chamada progressão dos mundos. Dependerá de nós em quanto tempo isso será atingido, mas o progresso é inevitável e nada pode detê-lo. A lei do progresso é universal e atua em toda parte. Espíritos, mundos, tudo o que existe está sujeito a ela, conduzindo-nos a patamares evolutivos mais avançados. Dependerá de nós? Sim. A Terra fatalmente crescerá para níveis mais avançados de organização social e abrigará espíritos progressivamente mais adiantados moral e intelectualmente. Porém, isso pode demorar mais ou menos dependendo das atitudes de seus habitantes. Se, por exemplo, a humanidade optar por um caminho de guerras, desrespeito ao meio ambiente e ganância excessiva, atrairá sofrimentos mais intensos e o processo poderá levar mais tempo. Começamos, enfim, a adentrar a atmosfera do planeta de forma muito tranquila.
Aos poucos pude divisar algumas formações rochosas no solo e manchas que pareciam ser rios e lagos. Tudo lembrava a terra, porém o céu não refletia a cor azul tão característica, mas um lilás bem suave. Chegando mais perto, pude notar que a vegetação tinha um tom rosa muito peculiar, o que compunha uma harmonia de cores totalmente diferente da que estava acostumado. Atingimos o solo numa região não habitada, próxima a uma praia, onde pude contemplar um lindo oceano escuro, um deslumbrante nascer do sol, quando o céu ganhou diversas matizes de lilás e roxo. Um espetáculo simplesmente indescritível. Demorei a entender, mas os ventos soavam melodias no ar. Deliciosamente perfumado. Pude ver também criaturas aladas, que deveriam ser pássaros, emitindo sons harmoniosos e evoluções aéreas, parecendo felizes por mais um dia que começava. Percebendo meu deslumbramento, Ludwig apenas sorriu e disse: "Venha, meu amigo, quero lhe mostrar outras coisas", e partimos em direção a regiões habitadas. Meu coração disparou de ansiedade quando pude avistar algo que parecia ser uma cidade. Então, até aqui, nesse capítulo 19, está mostrando que Ludwig leva Lucas, né, até o planeta chamado Jordan. Aí ele explica por que o planeta foi chamado de Jordan, que Jordan ele era um cara que questionou a Igreja Católica na época da Inquisição, foi morto, perseguido, né? Porque ele contestava a questão dos planetas, ele falava que existia vida fora do planeta Terra, e aí naquela época da Inquisição, eles que acreditavam tanto em Deus, em Jesus, em forças tanto positivas como negativas, não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam que existia vida fora do planeta Terra. Ou seja, uma contradição total da Igreja Católica daquela época, que hoje eu vejo a Igreja mudar um pouquinho. Não sei vocês, mas eu tenho percebido que a Igreja Católica tem mudado. Ela ainda não afirma na vida após a morte, como o espírita afirma, ela ainda não afirma na reencarnação, porém ela já começou a mudar um pouco a fala, o modo de falar. O que está na Bíblia, gente, é escrito pelo homem e com intenções do homem. Tem coisas lá que o pessoal fala, né? É passagem de Cristo, e também tem aquela coisa assim do que vai acontecer. Como que fala? Ai, meu Deus, Nostradamus fazia isso aí, as profecias, né? Então, lá dentro da Bíblia tem as profecias que vão se concretizar, é o fim do mundo, é isso, é Apocalipse, e tem tanta coisa ali na Bíblia que já aconteceu e vai acontecer, porque ali é dono da razão. É o livro mais vendido no mundo e patati patatá. Bom, eu não vou questionar a Bíblia. A única coisa que eu questiono da Bíblia, ela foi escrita por homem. Ela não foi escrita por Deus, ela não foi escrita por Jesus, não está assinado o nome de Jesus ali de jeito nenhum. Então, quem fez numa intenção. É boa, é ótima, porque é um código de conduta, de ética, de moral, tranquilo. Ali pode, não pode, não pode. Se você fizer, vai acontecer isso. Se você não fizer, vai acontecer aquilo. Ótimo. O ser humano precisa de um código de ética, de conduta, de moral, de princípio. Precisa. E a Bíblia é ótima para isso. Só que tem coisas que a gente lê na Bíblia que é figurado. Não dá para levar ao pé da letra, o bom senso não vai conseguir entender que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel tiveram uma humanidade inteira. Uai, da onde que apareceu mulher aí, se só existia Adão e Eva? E como que reproduz 2 homens, 2 irmãos, onde um mata o outro ainda? Então tem umas histórias assim que são figurativas. E a gente tem que tentar descobrir o que significa essas figurações. E quando a gente começa a levantar a lebre, quando a gente começa a questionar isso, se é na época da Inquisição, a gente vai morto na fogueira, porque nós estamos indo contra a Bíblia. A Igreja Católica ela não colocava pessoas na fogueira porque ia contra Deus, ia contra a Bíblia, ia contra o que estava escrito lá e o que eles interpretavam de lá. E eles quem? Os padres, os que dominavam o poder da educação, da política, do financeiro. É histórico que a Igreja Católica se unia ao poder de reis,
hoje de presidentes. Até hoje é assim. A Igreja Católica não sobrevive sozinha. Ela precisa da política. Existe invasão de terra que a Igreja Católica coloca o crucifixo em cima de um pedaço de chão e fala: aqui nós vamos construir a nossa igreja. E aí a invasão de terra, ela chama o povo através da sua fé para invadir aquelas terras e depois brigarem contra o governo ou fazer aliança com o governo para pegar aquela terra para ela. Ela pega a partezinha dela e a partezinha dela, entre aspas, né? Porque sempre é a parte maior. Ninguém vê igreja pequena e casa grande, a gente vê casas pequenas e igreja gigante. A população nasce em torno daquela igreja e ela ganha poder com quem? Com o Estado, porque afinal de contas ela mantém, primeiro ela finge aquela guerra, né, com o Estado. Ela invade a terra, coloca o povo para brigar com o Estado, ela se protege em torno daquele povo através da religião. Depois que ela conquista o pedação de terra dela lá, ela se une ao governo, aí o governo vai cobrar imposto desse povo. Vocês conseguem entender esse processo? É escroto. É escroto. Desculpa, mas é escroto. Se eu tivesse da Idade Média, eu tava morta agora. Não podia falar um negócio desse. Imagina então um cara falar que tem vida fora da Terra, que tem planetas habitados lá fora, que tem espíritos superiores lá fora, que tem lugares melhores do que o nosso. A Igreja Católica, ela ia pirar na batatinha mesmo, ela ia perseguir, matar e execrar quem falasse um negócio desse, porque ela não ia ter condições de pegar o povo e invadir Marte. Então, para que ela quer distribuir tanto poder para os outros? Ela quer manter o poder aqui com ela. Então, as pessoas daquela época, eu assisto muito filme medieval, tal, eu leio algumas coisas, porque eu não sei se numa outra encarnação eu tive a oportunidade de estar lá, e se eu estava lá, eu fui perseguida pra caramba. Porque se até hoje eu penso dessa forma, não é à toa. Eu não tenho raiva da Igreja Católica, eu vim da Igreja Católica. Eu tive que ler terço, eu tive que acender vela, eu tive que participar de todos os rituais e dogmas de uma católica, eu tive que ajoelhar para um padre, eu tive que me confessar para um ser humano, um padre. Eu passei por todo esse processo. E eu admirava a Igreja Católica até então. E hoje, se alguém virar para mim e falar assim: Patrícia, vamos lá assistir uma missa, vamos assistir um batismo, vamos ver um casamento na católica, eu vou. Eu não tenho problema nenhum para entrar onde se fala de Deus. Eu só tenho problema de participar dos rituais. Aí sim. Se mandar eu entrar na fila para pegar a hóstia, que nem aconteceu comigo, não foi alguém que me contou, foi comigo, eu com o braço quebrado, a gente tem que fazer esse gesto aqui, né? Uma mão embaixo, a outra em cima, aí vai lá pro padre para ele colocar a hóstia aqui. Aí ele coloca a hóstia nessa mão esquerda, você com a mão direita vem, pega a hóstia e coloca na boca, e deixa em cima da língua até derreter. Você não pode mastigar a hóstia, que também é pecado. Eu que adoro pão, aquilo tem gosto de farinha. Nossa, quantas vezes eu não ficava com aquele negócio na língua, doida pra dar uma mordidinha, não podia, porque senão eu ia pro inferno. Eu era criança, eu tinha que fazer do jeito que mandava. Aí aconteceu comigo o quê? Quebrei o braço. Como é que eu ia virar meu braço assim, ó? Não dava. O braço estava engessado dessa forma. Como que vira? Com gesso. Gesso até aqui. Não dava. Cheguei no padre e falei: eu não consigo virar meu braço. Dá para o senhor colocar na minha língua? Porque muitas pessoas faziam assim, né? Para colocar a hóstia na língua. O padre falou: não, isso é falta de respeito. Vira o braço que você consegue. Pois eu com o braço quebrado, tive que fazer de tudo para virar o braço assim, ó. Aí ainda coloquei aqui, perto da minha barriga, porque geralmente é aqui em cima que a gente coloca, mas não, eu tive que colocar aqui perto da minha barriga, virei o braço, doeu, porque estava recém quebrado, para colocar a hóstia para eu poder tomar. Algumas coisas assim não entravam na minha cabeça. Falava: gente, peraí, será que Jesus está de acordo com isso? Machucar uma pessoa em prol de um pedacinho de farinha batida? Porque aquela hóstia nada mais é do que uma farinha ali. Então, algumas coisas que eu passei pela católica atualmente, nessa encarnação, eu abomino. Eu imagino, então, se eu tivesse passado lá na Idade Média, onde teve Joana d'Arc, onde teve tantos personagens que morreram queimados. Por quê? Porque questionavam, apenas questionavam. Aquele que fundou a protestante, meu Deus, como estava a minha memória? Lutero, né? Lutero era padre. Ele também participava de todas as orgias, as coisas que aconteciam por baixo dos panos lá dos padres.
Só que Lutero começou a ver dinheiro rolando na Igreja Católica. Ele falou, peraí, tá errado isso. Por que as pessoas têm que pagar em terreno, pagar em casa, pagar em boi para ir para o céu? Lutero começou a questionar isso. Quando ele começou a questionar isso, ele falou, não, peraí, eu não aceito mais, eu não quero mais fazer parte disso. Eu vou lançar um outro tipo de igreja, aqui não rola dinheiro. Os mesmos trâmites da católica, porém sem dinheiro. Essa era a ideia do Lutero. Lutero deve estar rolando no caixão até hoje, porque, coitado, morreu queimado lá também, porque era herege, porque estava contra a igreja. E, no entanto, o que foi que o protestantismo fez? Lançou um monte de igreja evangélica que rola mais dinheiro até do que a própria católica. Então, o que nós temos aqui é um sistema de pessoas que lançam religiões a favor de si própria, de poder, de dinheiro, e não de realmente transformar o ser humano num cara melhor. Então, quando você entrar numa religião, seja ela qual for, e chegar lá, você tiver que pagar um carnezinho, sinceramente, ponto de vista da Patrícia, que eu já rodei pra caramba e tive namorados, tive pessoas em minha volta, se entrou no local e falar, tem carnezinho para pagar, corre daquele lugar. Não é lugar sério. É que nem médium que fala que é médium e cobra para poder chamar alguém lá no plano espiritual e te dar uma comunicação. Olha, cada carta custa R$10. Isso aqui é em prol da creche Menino Jesus. Menino Jesus uma ova, não tem que pagar nada não. Quando você tem um amigo que conhece um amigo em comum, o amigo em comum manda um recado pelo amigo, esse amigo cobra você? Ele fala, olha, eu trouxe o recado do João para você, custa R$10 o recado que o João tá te mandando, tá? Um amigo de verdade vai te cobrar recado? Nós, médiums, quando a gente vai fazer qualquer tipo de psicografia, psicofonia, qualquer tipo de comunicação, é um recado da espiritualidade, é gratuito, é caridade, é ajuda, não tem que cobrar nada. Mas eu vou numa cartomante, a cartomante é uma maravilha, ela fala tudo que eu quero ouvir, ela fala tudo, só verdade, mas eu pago R$50 cada vez que eu vou lá, mas ela é ponta firme. Ponta firme aonde? Eu fui numa cartomante quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe me fez passar por essa vergonha, ela foi e me levou junto. Minha mãe me fazia cada uma que só Jesus, não dá pra acreditar o que minha mãe fazia comigo. Cheguei na cartomante e falei pra ela, eu tinha 11 anos, eu brincava na escola de vôlei, basquete, a gente tinha time. Eu cheguei na cartomante e falei pra ela, eu vou ganhar meu campeonato de vôlei? Eu tô numa equipe assim, assado, tá difícil e tal. Será que a gente vai vencer o campeonato? Ela falou, lógico que vai, menina, continua se empenhando, fazendo seus treinamentos, vai dar tudo certo, no final você vai vencer. O que foi que ela adivinhou aí? Se eu treinar, se eu continuar lutando, se eu continuar regrando, lógico que eu vou vencer. Ué, só se o outro time lutar, treinar muito mais do que eu. Então, se eu me empenho, eu ganho. Se eu estudar, não passo de ano. Tá na cara que isso vai acontecer. Eu preciso de uma cartomante para ela falar isso para mim? Aí perguntei para ela, eu com 11 anos, nem namorava nem nada. Aí eu perguntei para ela, e um dia eu vou namorar um rapaz que goste de mim, que eu vi as meninas já começar com a história de namoro, mas eu não estava namorando, não, 11 anos, eu era uma menina. Lógico que vai. Falei, como que vai ser ele? Olha, eu tô vendo aqui, pode ser que seja um moreno e pode ser que seja um loiro. O que foi que ela adivinhou aí? Moreno e loiro é o que mais tem no mundo, gente. Só esqueceu de colocar o japonês. Ué, qual é a novidade que essa mulher colocou ali? E minha mãe pagou para poder ouvir umas baboseiras dessas, né? Então, eu não sei se minha mãe estava indo lá para poder perguntar se meu pai estava traindo ela, não sei o que era. Da minha mãe eu não sei, mas da minha parte foi gozação, né? Então a gente vai nesses lugares, ela é médium, ela fala, ela vira carta, não esquece, é charlatanismo puro. Tem dinheiro no meio, o negócio não é sério. Diferente de uma igreja, ou de um centro espírita, ou de qualquer outra religião que fale assim, gente, nós estamos precisando de doação. Nós temos 50 famílias aqui, a gente está cuidando de 50 famílias, então a gente precisa de arroz, feijão, é doação. Aquilo não vai para o centro ou a igreja não vai viver de arroz e feijão. Igreja, centro espírita ou qualquer outra religião vive de dinheiro. Nós temos que pagar água, luz, telefone, imposto, às vezes aluguel, porque não é sede própria.
Temos que dar água para quem vai lá assistir a missa, para quem vai assistir uma palestra. Tem que fazer a higiene, precisa de produto de higiene. Então, essas coisas precisam de dinheiro. Mas se não quiser dar dinheiro também, tá tudo certo. Você chega lá na casa espírita ou na sua igreja e leva 1 litro de cloro. Fala, tô aqui, tô colaborando com a limpeza da igreja. A igreja, o centro, eles precisam disso. De entendimento da pessoa que está frequentando e dar o que a matéria precisa. Agora, dinheiro, pensa, eu fui numa igreja com um ex-namorado meu, onde passava envelope. Todo final, eu adorava assistir tudo. Algumas coisas assim que eles falavam eu não concordava, mas tudo bem. Eu assistia e aproveitava o que era bom para mim. Então tinha a parte de música, de louvor, eu adorava, eu cantava, eu entrava no meio das velhas, dançava no meio das velhas lá, porque lá tinha um salão, dava para dançar, era bateria, guitarra, eles tocavam tudo que é estilo de música naquela igreja. Eu adorava, me sentia em casa. Mas chegava no final, vinha o tal do envelope. Quando via o envelope, ele passando uma pindaíba financeira lascada, ele falava pra mim assim, putz, ele suava, ele falava, agora chegou a hora de eu ter que dar alguma coisa, caramba, meu, e eu não tenho pra dar. Eu falava, não dá. Não, mas se eu não der, eu vou ficar mal visto. Eu falei, mas que religião é essa que fica mal visto porque você não dá dinheiro? Opa, cadê a caridade desse povo? Você vem buscar ajuda, você não vem dar ajuda. Aí ele, não, mas eu tenho que dar, nem que seja 10 reais eu tenho que dar. Aí ele colocava, mas ele suava mesmo, parecia aquelas aguinhas aqui na testa. Ele falava, vou dar, fazer o quê? Tem que dar. Então todo final ele tinha que dar aquele envelope. Eu comecei a passar o envelope. Eu sou mais da pá virada, quando chegava o envelope na mão dele, assim eu catava o envelope e já passava por mão do lado. Pô, ele, Patrícia, eu falei, não, eles vão fazer o quê? Vão expulsar você da igreja? Com ele não aconteceu isso. Com a minha ex-sogra, a mãe do meu marido, que eu só tive um marido, o Edson, com a minha sogra, eles expulsaram ela da igreja. Ela não pagava lá o tal do dízimo todo mês, estava em atraso, não podia entrar na igreja. Expulsaram a mulher da igreja. Eu falei, gente, peraí. Então a religião, os dogmas, os rituais, a tradução da Bíblia, tá tudo na mão do homem. E ele faz do jeito que ele bem entende. E bobo é aquele que acredita totalmente no homem, não é isso? Tá lá na Bíblia também. Tolo é o homem que acredita no homem. A gente tem que acreditar em Deus. Tem coisas que é do homem, tem coisas que é de Deus. Então a gente pode participar de doações, a gente pode participar da conta de uma luz, de uma igreja, de um centro. Lógico que pode. É matéria também, a gente está usando o banheiro do centro, a gente está usando uma cadeira do centro. A gente precisa de papel higiênico, a gente precisa de papel toalha, a gente precisa de água, beleza. Mas cuidado com o charlatanismo, cuidado com essa história onde rola dinheiro, toda hora precisa de dinheiro. Hoje em dia tudo é Pix. Eu falo, quando eu faço meus rateios, eu falo, gente, tô precisando de tal coisa. E para atingir tal coisa eu preciso de mais ou menos tanto de dinheiro. Então, por exemplo, começo do ano tem a AMAI, tem o Instituto Tadeu José de Moraes, teve uma outra situação, não, esse ano não foi o Instituto, esse ano foi a AMAI. A gente foi fazer o café da manhã dos velhinhos. Eu falei para os meus amigos no WhatsApp, falei, gente, vamos fazer um rateio de dinheiro aqui pra gente comprar pão, comprar leite, comprar manteiga, comprar as coisinhas para os velhinhos que fazem parte da AMAI, que é uma ONG. Lá tá faltando alguns alimentos no café da manhã dos velhinhos e tal. Vamos fazer um rateio? Vamos. Nós começamos, acho que era umas 4 da tarde, 3 da tarde, e foi até as 9 da noite. Então no WhatsApp, vamos, quem deu isso, quem deu aquilo, um dá 5, outro dá 10, outro dá 15, cada um dá o que pode. Juntando todo o dinheiro, deu R$800, entreguei na mão da AMAI. Falei, tá aí, agora vocês compram os alimentos. Mas eu dei o dinheiro, meu nome tá no meio, e eu assino embaixo porque eu sei que é sério. Mas eu pedir dinheiro pros outros, pra um lugar que eu não sei se é sério, tá todo mundo me cobrando. Patrícia, você não vai fazer nada pelo Rio Grande do Sul? Falei, por enquanto ainda não, porque tá tendo muita controvérsia. Diz que tem coisa que tá chegando, tem coisa que não tá chegando, tem coisa que tá sendo carimbada pelo prefeito que é comunista, dizendo que foi ele que tá dando e não é doação. Então tá tendo muita contradição. Eu não vou me meter enquanto eu não tiver certeza. Meu nome só vai onde eu tenho certeza. Porque Deus livre e guarde, depois alguém fala pra mim, eu te dei dinheiro, Patrícia, e esse dinheiro sumiu e não foi feito o que tinha que ser feito. Deus me livre. Essa culpa eu não carrego. Então é uma coisa muito séria isso. A questão de religião não é de hoje, que a gente tem que ficar de olho aberto. Então, na era medieval, onde esse Jordan foi perseguido,
não é só a católica, tem a perseguição também dentro do protestantismo, tem a perseguição dentro do centro espírita, né? É um tal de você chegar no centro para assistir uma palestra e, caramba, fazia meses que você não aparecia, aí você já é meio tratado meio diferente porque você não foi no centro bater cartão todo final de semana. Tem centro que é assim, e você não é obrigado a bater cartão todo final de semana, é uma religião, você vai quando quer, quando se sente bem ou quando se sente mal. Você vai quando quer. Não existe aquele ritual, eu tenho que ir todo final de semana. Agora, tem sim o princípio de criança. Criança, eu bato na tecla que não tem o que querer. Criança precisa ser orientada, a criança tem que ir para a evangelização, sim. O adulto, ele já sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A criança não sabe. A criança tem que ser orientada. Então, eu bato na tecla que é fundamental a criança participar de evangelização. Seja em centro espírita, católica, seja protestante, não interessa. Criança não tem o que querer. Criança é a base. Ela precisa estudar, ela precisa entender um pouco de religião, ela precisa entender que ela está se ligando com Deus desde pequeno. Então, a criança precisa da evangelização, ela precisa de ter uma regra, uma continuidade de estudo. Eu fui evangelizadora de começar a evangelizar a molecada, e aí sumia. Aí aparecia de vez em quando. Eu falei, ué, mas aí o que eu estou ensinando fica quebrado para aquela criança. É diferente de você assistir uma palestra adulto, que você pega temas, sortido. Agora, se você pega um curso numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou no centro espírita, você também tem que ir, tem que se regrar. É diferente de frequentar sessões, né? Uma missa, é diferente. Quando você pega uma responsabilidade, você tem que ir até o fim. Se é aquilo que você acredita, você tem que estudar, você tem que ter argumentos para a sua crença, né? Então aqui, Jordano, ele foi uma figura muito importante. Por isso que esse planeta recebeu o nome dele. Nossa, eu falei tudo de religião e nós deixamos um planetinha de lado aqui. Mas a questão é que o Lucas foi para esse planeta mais desenvolvido, já de regeneração. Vocês veem que aqui fala que não tem terremoto, não tem maremoto, não tem choque de placa tectônica, o clima, o eixo é tão retinho que o clima é ameno, né? É aquele clima gostoso, não é nem muito quente, nem muito frio. Então, o planeta regenerado, ele mostra pra gente como é que ele vai ser, como é que a nossa Terra vai ser, porque nós estamos indo para lá, para regeneração, nós estamos nos transformando de prova e expiação para regeneração. Quando a gente for regeneração, essas coisas todas que no Jordan acontecem, para nós também vai acontecer. Olha que beleza. Olha que bálsamo. A doutrina espírita traz essa esperança para nós. E traz palpável. Eles detalham como é esse planeta. Eles detalham tudo o que é de bom nele para nos influenciar, nos dar aquela injeção de ânimo e falar assim, nossa, é isso que eu quero. Por isso que vira e mexe eu falo para vocês. Eu falo, estou estudando, estou tentando ser melhor, porque eu não quero ir embora daqui não, que vai ficar bom, gente. O planeta Terra vai ficar bom. E daqui eu não quero sair não, eu quero ficar aqui. E eu espero que eu faça por onde? Eu espero que a gente estudando aqui, a gente fique aqui. Deus me livre de ir lá para Órion, que vai ser o começo de tudo de novo. Aquela coisa de um olho por olho, dente por dente, um matando o outro, canibalismo. Já pensou? Aí eu não quero isso para mim não. Eu quero ficar aqui. E a nossa esperança está nessas literaturas. Eles provam pra gente. Existe. Tenha fé. Nós vamos chegar lá. Então o Lucas está tendo uma explanação, um conhecimento que ele não tinha. Ele achava que a vida terminava no túmulo. Quando se falou do Jordan, ele falou, aonde que está esse cara? Está na literatura. Você não leu. Aí o Lucas falou, putz, e eu fiz um monte de livro contra isso. Então bate a consciência dele o tempo todo, que ele errou. E aí é onde ele busca se melhorar. Lembra que a gente fala que a gente não acerta só pelo amor, a gente acerta também pela dor. Então ele está sofrendo, o Lucas está sofrendo, está batendo nele uma realidade que ele nunca viu. E ele fez tudo o contrário. Então esse sofrimento está trazendo aprendizado para ele, um amadurecimento através dessas interações com locais e com pessoas que têm um conhecimento muito maior do que ele. Ele achava que tinha muito conhecimento. Ele era materialista e ele era orgulhoso. Ele tinha razão e ponto. Agora ele está vendo que ele não tinha razão, que existe muito mais coisa para ele aprender. Então nós vamos entender daqui por diante, creio eu, né, o que é um mundo regenerado, porque o próximo capítulo, o capítulo 20, vai estar falando sobre isso. Um mundo regenerado, tá certo? Essa transformação
para o mundo regenerado nós estamos passando. Vamos lembrar disso, vamos ter fé. Daqui a pouco somos nós aí que vamos poder dizer, olha, nosso mundo sofreu terremoto, maremoto, tsunami, teve guerra, teve violência, teve matança, nosso planeta teve um monte de coisa ruim, mas agora passou. Logo, logo nós vamos poder falar isso. Eu tenho fé.